Pessoal, vamos resolver mais uma equação diferencial ordinária, tá ok? Então nós vamos resolver a quinta questão. Resolva a EDO. Y ao quadrado menos y dx mais x dy igual a zero. Nós já percebemos, né? Nós já temos condições de perceber que esta EDO ela está na forma diferencial, ok? Então nós já conseguimos identificar aqui quem é m de xy e nós já conseguimos identificar quem é n de xy. M de xy é y ao quadrado menos y e n de xy, que é o termo que está multiplicando dy, é igual a x. Está na forma diferencial, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Veja, a partir desse momento, nós vamos verificar que essa EDO não é exata, ok? Aí vai dar um pouco mais de trabalho, mas nada de desesperador, nada que precise mudar aí a rotação da Terra, dos movimentos da Terra, nada de estresse, tá ok? Quando uma EDO ela não for exata, eu posso transformar ela em exata através do que nós chamamos fator integrante. O que é um fator integrante? Eu vou encontrar uma expressão, nós vamos encontrar uma fórmula, nós vamos encontrar lá uma forma de multiplicarmos toda a EDO e ela passa a ser exata. Um pouco de trabalho é encontrar esse fator integrante. Às vezes, não é possível encontrar esse fator integrante, tá certo? Como eu falei em aulas passadas, EDO é um assunto muito vasto, muito utilizado nas engenharias, na física, na química, na modelagem de processos econômicos. Às vezes, nós estamos diante de um EDO e ela não tem uma solução fechada, uma solução bonitinha, que a gente chegue lá, encontre os y, os x, faça igual a zero. Às vezes não é possível. A gente tem que recorrer a processos, a métodos computacionais, mas não é nosso caso. Veja, eu já identifiquei aqui quem é m de xy e já identifiquei quem é n de xy. Eu vou chamar a atenção dos senhores e das senhoras e senhoritas para o seguinte. A partir de agora, eu vou chamar a derivada em relação de y de m índice y, subscrito y. E a derivada de n em relação a x, eu vou chamar de n com subscrito x. Okay? Então, quando eu visualizar isso aqui, ó, foi que eu peguei. Eu peguei m e derivei em relação a y. Quando eu visualizar esse n com subscrito x, foi que eu fiz. Eu peguei n e derivei em relação a x. Então, veja. A derivada de m em relação a y é 2y menos 1, porque a derivada de y ao quadrado é 2y. A derivada de menos y é menos 1. A derivada de x é 1. Eu estou derivando n em relação a x. O que é que nós observamos? Nós observamos que a derivada de m em relação a y, que eu vou chamar agora de my, e a derivada de n em relação a x, que a partir de agora eu vou chamar nx, a primeira deu 2y menos 1, e a derivada de n em relação a x deu 1. Essas duas coisas não são iguais. Se essas duas grandezas não são iguais, nós estamos diante de uma EDO, de uma equação diferencial ordinária que não é exata. Aí, quando isso acontece, a conclusão, a EDO não é exata. É preciso encontrar um fator integrante. Ok? Então, eu verifiquei que a EDO não é exata, eu tenho que ir em busca de um fator integrante. Aí a coisa funciona assim, veja. Eu tenho que calcular duas coisas. Eu tenho que calcular I de x, ou eu tenho que calcular I de y. Tá? Eu tenho que calcular essas duas coisas. Se I de x, quando eu calcular I de x, ele só depender de x, ou seja, I de x depende de x, se depender eu posso usar. Se não depender só de x, eu não devo usar. Vocês vão entender mais na frente.
preciso calcular agora esse y, esse i de y. Se ao calcular i de y, essa expressão depender só de y, eu posso usar. Caso não dependa só de y, eu não posso usar. Então aqui para facilitar eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei m, eu tirei aquele m de xy, n de xy, eu tirei um pouco aqui o rigor matemático, tá certo? Tirei um pouco o rigor matemático. Aí, ó, m é y ao quadrado menos y. A derivada em relação a y é 2y menos 1. N é igual a x. A derivada em relação a x é 1. Pronto. Eu sei que essas duas grandezas são diferentes, então a EDO não é exata. Aí eu calculo. Eu calculo i de y. Vejam como é que nós calculamos i de y. Pega m de y, tá aqui, ó, menos n de x, tá aqui. E divide por n de x. Divide por n, mas quem é n? N é x. Quando eu faço todas essas operações aqui algébricas, eu chego a esta expressão. Então, o i de x não serve, porque ele não serve para o cálculo do fator integrante. Ele não serve porque ele não depende apenas de x. Ele depende de x e de y. Então eu descarto, eu deleto, eu esqueço. Eu comecei por um caminho longo, ok? Dependendo da habilidade, vocês vão ter condições de visualizar. Eita, aqui é melhor, esse caminho é pior. Mas aí é o tempo, aí é feito velhice, é o tempo. O tempo é que vai dar o tempo conjugado com a resolução de questões. O aluno tem que resolver questões, tá certo? Então não serve, i de x não serve. Agora vamos tentar i de y. I de y é dado por essa fórmula. Eu pego n de x, quem é n de x? Está aqui em cima. Menos m de y, dividido por n. Quando eu resolvo tudo isso aqui, ó, isso aqui é matemática, né? Matemática básica, que eu tenho fé em Deus e acredito que vocês sabem. Ok? Quando eu resolvo tudo isso, eu chego que i de y é essa expressão aqui, ó. É menos 2 sobre y. Ou seja, o i de y depende só de y. Se o i de y depende só de y, eu vou trabalhar com ele. Eu não trabalhei com o i de x, porque o i de x dependia de y e de x. Não pode. Só pode depender de uma única variável. Ok? Olha, eu estou ensinando a receita de bolo que está materializada no material de vocês. Não é decoreba. Tem um procedimento que vocês precisam esmiuçar. Eu estou dizendo qual é o caminho que vocês devem seguir. Ok? Tem uma teoria por trás daqui que senão o vídeo vai ficar longo. Muito longo, certo? Ó, então o i de y é menos 2 sobre y. Então serve. Ele serve. Pois o i de y só depende de y. Então o fator integrante vai ser. Veja como é que eu vou calcular o fator integrante. Fi. Eu não gosto muito dessa estrutura não, mas vamos lá, vamos aceitar. Fi, fator integrante, é E elevado à integral de i de y dy. Certo? Agora veja, E elevado à integral. Mas quem é i de y? I de y é menos 2 sobre y. Está aqui, ó, dy. Esse menos 2 é uma constante, ele pula fora da integral. Então fica menos 2 vezes integral de 1 sobre y dy. Mas nós sabemos que a integral de 1 sobre y dy é logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano é porque a base é E, não é isso? É o E 2,71 alguma coisa lá. Aquele é do número de Euler, tá certo? Então eu tenho menos 2 vezes logaritmo neperiano do módulo de y. Nós sabemos pela propriedade logaritmo que esse 2 está multiplicando o logaritmo porque ele era expoente. Aí eu tirei um módulo. Sabe por que eu tirei o módulo? Porque não está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, nunca vai dar negativo. Quando eu estou trabalhando com módulo, eu tenho que ter em mente que o que está dentro do módulo não pode ser negativo, né? Porque aquele valor, não existe logaritmo de número negativo. Aí veja, esse menos 2 veio aqui para o expoente do y. A base aqui é E. Esse logaritmo neperiano,
Todo logaritmo tem uma base. O logaritmo neperiano, a base é E. Quando as bases são iguais, isso aqui despenca. Fica o logaritmando. Então, E elevado ao logaritmo neperiano de y elevado a menos 2, esse E daqui, que é a base da potência, da potenciação, cancela com a base aqui, que o logaritmo neperiano tem como base E. Então, fica y igual a menos 2. Invertendo aqui os expoentes, né, porque o expoente é negativo, colocando uma fisionomia diferente, fica 1 sobre y ao quadrado. Veja. Isso aqui é o fator integrante. O que significa isso? Significa que quando nós pegarmos toda a nossa EDO, que não era exata, que nós multiplicarmos por 1 sobre y ao quadrado, ela passa a ser exata. Vê que maravilha, vê se não é emocionante. Eu pego isso aqui e multiplico por 1 sobre y ao quadrado. Vem aqui embaixo, né? Está multiplicando. E pego x dy multiplicado por 1 sobre y ao quadrado. Esse y ao quadrado com esse y ao quadrado fica 1. Menos y sobre y ao quadrado, cancela um y aqui no numerador, com o y aqui no denominador, fica 1 sobre y. dx. Estou arrumando a casa, né? Mais x sobre y ao quadrado. Veja. O valor de m agora é esse aqui, ó. E o valor de n é esse. Ou seja, m é 1 menos 1 sobre y. E n é igual a x sobre y ao quadrado. Ok? Então, eu mudei a fisionomia da EDO. A EDO não era exata. A EDO não era exata. E através do fator integrante, ela passou a ser exata. Agora, o que é que eu estou dizendo? Veja, o y é isso. Derive y em relação a x, dá isso. Dá 1 sobre y ao quadrado. O n é essa expressão. Derive n em relação a x. Certo? Derivar em relação a x é porque o y é constante. Então, 1 sobre y ao quadrado é constante. Observem que m, y, que é a derivada de y em relação a m, e n, x, que é a derivada de n em relação a x, são iguais. Como essas duas derivadas são iguais, a EDO é exata. Se a EDO é exata, porque eu encontrei um fator integrante que nos possibilitou transformar uma EDO não exata em exata, aí agora é mão na roda. Ou seja, vocês já sabem resolver uma EDO quando ela é exata. Aí segue o mesmo procedimento do vídeo anterior. Ok? Eu espero sinceramente que todos tenham entendido. Eu espero sinceramente que todos, mesmo na correria do dia a dia, reserve aí um tempo para dar uma olhada nesse vídeo, no material postado. Eu pretendo postar mais atividades amanhã. Eu não garanto amanhã, mas vou fazer o possível. Mas na quarta-feira tem mais atividades postadas, tá ok? Desejo a vocês sucesso. Pessoal, vejam, dando continuidade à resolução de questões, nós vamos resolver agora a questão 4, certo? Que é resolva a EDO 3x elevado ao quadrado y dx mais, abre parênteses, y mais 3x elevado ao cubo dy igual a zero. O que é que nós observamos? Nós observamos que essa equação diferencial ordinária, ela está nessa seguinte forma. Alguns alunos têm me perguntado com relação a esse m, com relação a esse n. Eu acho melhor pensar assim. O m, xy, é o termo que está multiplicando dx. E o n, xy, é o termo que está multiplicando dy, o diferencial dy. E igual a zero. Esta forma, está no início do material de vocês, do livro, é chamada de forma diferencial. Então eu penso o mxy, o termo que está multiplicando o dx, e nós pensamos o nxy, o termo que está multiplicando o dy. Às vezes não é possível colocar dessa forma diferencial. Pode acontecer, tá certo?
Aí existem outros caminhos, mas não é o caso agora. Aí verifique, veja, eu identifiquei aqui quem é o y, o m de xy é 3x ao quadrado y, e nós identificamos aqui quem é o n de xy, que vai ser o y mais x ao cubo, que é exatamente o termo que está multiplicando dy. O que é que nós devemos fazer? Nós vamos derivar o m em relação a y. A derivada de m em relação a y, x é constante, vai ficar 3x ao quadrado. E nós vamos derivar o n em relação a x. A derivada de n em relação a x, nesse caso agora o y é constante, o 3 vem para a frente e do expoente x, do expoente 3 nós tiramos uma unidade. Então vai ficar 3x ao quadrado. Nós verificamos que essas duas derivadas, derivada de m em relação a y e derivada de n em relação a x, elas são iguais. Se essas duas derivadas são iguais, nós estamos diante de uma equação diferencial exata, uma EDO exata. E o procedimento para nós resolvermos uma EDO exata é a seguinte, veja. Eu criei agora, está no material de vocês. Nós vamos funcionar da seguinte maneira. Eu posso querer trabalhar com m. Se eu vou trabalhar com m, o meu objetivo é encontrar uma função fxy igual a c. Se eu vou trabalhar com m, eu trabalho com essa expressão aqui, ó. Mas eu posso ter a opção de querer trabalhar com n de xy. Aí eu vou ter essa expressão aqui, ó. Se eu vou trabalhar com m, no final eu tenho uma g de y. Se eu vou trabalhar com n, no adicionado eu tenho uma g de x. Eu botei aqui equação 1, equação 2, né? Vamos ver como é que funciona. Veja, eu fiz a opção de trabalhar com a primeira aqui, com essa f de x igual a integral de mxy dx mais g de y. Veja, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar f de xy igual a integral de m, ó. Mas que é m? M é 3x ao quadrado y dx mais g de y. Aí eu integro isso aqui em relação a dx. Tudo que não for y, tudo que não for x é constante. Então esse 3 pulou fora da integral. Esse y é uma constante, porque eu estou integrando em relação a dx. E a integral de x elevado ao quadrado é x ao cubo dividido por 3. Esse 3 eu posso cancelar com esse 3 que está no numerador eu simplifico com o 3 que está no denominador, e eu tenho aqui mais g de y. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho essa função aqui, ó. Aí o que é que eu faço? Eu pego f de xy, derivo em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, tudo que for x é constante. Veja, a derivada disso em relação a y é x ao cubo, porque x é uma constante agora. E a derivada dessa função é a derivada, só colocar em forma de derivada. A derivada de g de y é g' de y. Sendo que quando eu pego a função f de x de y, que eu derivo em relação a x, isso aqui é igual a n. Mas nós já sabemos que n, está aqui em cima, n é isso aqui, ó. N é y mais x ao cubo. Aí eu venho aqui, ó, e substituo. Quando eu derivei isso aqui em relação a y, isso ficou igual a n. Quando eu faço isso aqui igual a n, o x ao cubo corta, cancela com x ao cubo. Então, g' de y é igual a y. Olha, mas eu não quero g' de y, eu quero g de y. Para nós encontrarmos g de y, eu integro aqui. Ó. Então, eu quando coloco aqui a integral, essa g' de y passa a ser g de y. Aí a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Aqui é 1y ao quadrado. Pronto.
Com isso nós encontramos g de y. Aí eu volto agora para a minha função aqui, ó, porque o que me interessa é essa parte aqui. Ó. Eu volto e substituo. Embaixo. Quem é f de xy? É y vezes x ao cubo mais g de y. Mas quem é g de y? É y ao quadrado mais 2. Igual a c. Pronto. Então a solução dessa minha DO é essa aqui. Ó. Y vezes x ao cubo mais y ao quadrado sobre 2 igual a c. Alguns alunos perguntaram no fórum, professor, eu deixo de maneira explícita ou deixo de maneira implícita? Fiquem à vontade. Todas as duas maneiras serão consideradas, tá certo? Não há necessidade de colocar de maneira implícita, explícita, porque isso pode, às vezes, não é possível fazer essa transformação. Então, fiquem à vontade com relação a isso. Então, essa é a solução da EDO proposta quando a EDO for exata, ok?